Como viviam os primeiros cristãos? Alguns acreditam e até ensinam que os cristãos primitivos eram comunistas. Mas baseado em que afirmam isso? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou Gilberto Esteves e hoje você saberá a resposta a esta pergunta. Mas antes de iniciarmos, se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal. Deixe aqui o seu comentário e curta esse vídeo. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdo deste tipo para edificar a sua vida. Então vamos lá. O livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, começa dizendo que os cristãos primitivos perseveravam nas doutrinas dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no versículo, ou melhor, nos versículos 44 e 45, afirma que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que tinham necessidade, e tinham tudo em comum. Por este motivo, alguns acreditam que eles estavam formando uma comunidade socialista cristã. Mas o que estas pessoas não observam, não atentam, é que até os 10 mandamentos pressupõem o direito à propriedade privada, proibindo o roubo e até mesmo a cobiça do que pertence a outra pessoa. Qual a explicação para este dilema então? Vejam bem, há várias razões para acreditar que esta passagem de Atos 2, 44 e 45 não está ensinando uma forma permanente de comunismo ou socialismo cristão. Não há aqui um mandamento para esta prática, meus irmãos. Em primeiro lugar, esta passagem não é prescritiva, ou seja, não é algo que estabelece regras, normas e instruções que devam ser seguidas. Do contrário, esta passagem refere-se a algo descritivo tão somente. O texto está apenas descrevendo, retratando algo que aconteceu, somente isso. Em parte alguma do livro de Atos, Lucas estabelece essas coisas como uma regra ou até mesmo uma doutrina. Ele simplesmente descreve o que os cristãos estavam fazendo. Era só isso. E em segundo lugar, até onde o texto indica, aquele procedimento era apenas temporário e não permanente. Por outro lado, eles acreditavam sim que a vinda de Jesus seria iminente. Sendo assim, para que guardar tanta propriedade enquanto muitos passavam necessidades? Aparentemente, eles estavam juntos em Jerusalém, que foi o local onde o Espírito Santo desceu e a primeira grande conversão a Cristo ocorreu. A necessidade de viverem juntos longe de casa ocasionaram tais medidas na comunidade. Talvez esta tenha sido uma outra motivação para esta prática. Em terceiro lugar, este procedimento era voluntário, como eu já falei antes. Não existe nenhuma indicação no texto de que estas medidas eram compulsórias, ou seja, obrigatórias. Aparentemente, era apenas uma prática temporária e voluntária, sim, para a progressão do Evangelho naqueles dias do nascimento da igreja. Não vemos esta prática no decorrer da história em lugar nenhum no Novo Testamento, além daqui. Portanto, não serve como modelo para os nossos dias atuais. E em quarto e último lugar, a venda de propriedades e entrega do dinheiro era parcial. Segundo relatos da história da igreja, as propriedades vendidas eram as terras e outras excedentes. Não eram suas próprias casas que eles vendiam, como interpretam alguns. Por fim, meus queridos, todos eles acabaram deixando Jerusalém para onde tinham ido por causa da festa de Pentecostes e voltaram para as suas casas e posteriormente se espalharam por todo o mundo. Portanto, meus irmãos, como vimos neste pequeno vídeo, os nossos primeiros irmãos não eram comunistas, e sim generosos. Esta atitude faz toda a diferença, ou melhor, fez toda a diferença no início da igreja. Embora em nossos dias seja basicamente impossível vivermos esta prática como igreja, não podemos esquecer a generosidade e a assistência social para com os mais carentes, pois estas coisas expressam o verdadeiro amor cristão. Olha o que João escreveu
na sua carta, 1 João 3, 17 e 18. Ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Assim, irmãos, a palavra de Deus nos orienta. Então, os nossos irmãos, eles viviam numa comunidade, sim, era início de todas as coisas, aquela prática era harmoniosa, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, isso precisa ser resgatado em nossos dias, mas essa questão da distribuição dos bens, amados, foi uma prática que surgiu naqueles dias e não desenvolveu-se no decorrer dos anos, porque era necessário que assim acontecesse no início da formação da igreja. Mas depois as coisas foram mudando e não vemos mais essa prática de vender as propriedades e entregar aos que tinham necessidade. O próprio apóstolo Paulo, já lá na frente, ele diz que aquele que não trabalha não deve comer, mas essa referência é para aqueles que estavam sem perspectiva, porque Jesus Cristo já ia voltar, e eles não trabalhavam e ficavam falando da vida dos outros, ficavam de casa em casa sem uma ocupação. Então Paulo repreende e diz que quem não trabalha não deve comer. Embora aqui o contexto seja diferente, mas é só para exemplificar que todos precisam ter a sua ocupação, precisam buscar o seu pão, precisam buscar as suas atividades para que possam levar a sua família uma qualidade de vida, a fim de que possam viver bem na presença do Senhor. Agora, aqueles que têm de fato necessidades precisam ser acolhidos pela igreja, sem soma de dúvidas. São nossos irmãos, os de casa são os primeiros a serem beneficiados com essa questão da ação social. E os de fora também, mas a começar pelos de casa. Ok, irmãos? Então, respondendo à pergunta, aqueles cristãos primitivos não eram comunistas, como tem ensinado algumas pessoas em nossos dias. Eles eram generosos. E aquela prática foi necessária no início da igreja para promover o avanço do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.